Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos resolver 3 exercícios da nossa disciplina de Cálculo 4, que são do livro do George Thomas, o volume 2, da sua 11ª edição. O primeiro exercício pede para que a gente esboce a região de integração e depois calcule essa integral aqui. Muito bem. Começando pelo esboço da região, para a gente poder fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é encontrar as variações de cada uma das coordenadas. Então vamos ver lá. Em relação a x, que é a primeira das coordenadas que eu estou integrando, o que a gente observa? Que o x varia de y até x igual a y ao quadrado. Isso tirando aqui da integral de dentro. A variação de y fica como? Y varia de 1 até 2. Então, eu preciso dessas variações para poder fazer o esboço da região. Vamos lá para o esboço. Aqui eu tenho os meus eixos coordenados. O que a gente tem que observar? Aqui eu tenho agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho o x em função de y. Nós estamos muito acostumados com o y em função de x. Então, aqui a gente tem uma reta, que é o x igual a y, é a mesma reta y igual a x, certo? Que é a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então, essa reta aqui, ela está aqui. A segunda função é uma parábola. Só que essa parábola não é com o y dependendo de x, mas o x dependendo de y. Então, essa parábola não está com concavidade para cima ou para baixo, mas para o lado ou para o outro. Como o A é positivo, então a gente está falando de uma parábola com concavidade para a direita. Então, a parábola que a gente tem é essa aqui. Muito bem, nós temos agora 2 pontos de interseção entre essas duas curvas. Eu preciso saber que pontos são esses para eu poder continuar o meu esboço. Então, a gente faz uma continha que é igualar essas duas equações para poder achar esses pontos de interseção. Então, a conta que a gente tem é essa daqui. O ponto de interseção vai ser quando eu igualo essas duas equações. Então, o y vai ser igual a y ao quadrado. Nós temos uma equação de segundo grau, que eu tenho só os termos a e b. Coloco o y em evidência e daqui eu chego à conclusão de que o y é zero ou o y é 1. Se o y é 0 ou é 1, e como o x é igual a y, então para y igual a 0, o x é 0, para y igual a 1, o x é 1. Então a gente tem esses 2 pontos de interseção aqui. Continuando o nosso esboço, o que a gente tem? Que a primeira reta de y é justamente o y igual a 1, que é essa reta aqui. A segunda reta é o y igual a 2, ou seja, vai ser uma reta para cima disso. Então, aqui está a outra reta. Então, veja, eu tenho agora uma região que é limitada por essas duas curvas, por essas duas retas. Quando eu olho aqui na minha equação, desculpa, no esboço do meu gráfico, o que a gente tem? Que a região que eu estou procurando é justamente essa que está aqui. Muito bem, então esse é o esboço da região. Agora vamos resolver a nossa integral. O que nós temos aqui? Uma integral que primeiro eu vou integrar em x, então a integral de dx. A integral de dx é o próprio x, que vai variar de y até y ao quadrado. Então, veja, essa integral de 1 até 2 eu mantenho o que eu tinha antes. Vou integrar aqui ó, o x, vou dar um destaque aqui, ó, vou integrar o x de y até y ao quadrado e depois vou ter a integral de dy, depois que eu resolver essa de dentro. Essa daqui, o que nós temos? Y ao quadrado menos y. Então, está aqui o resultado da integral y ao quadrado menos y. Depois, quando eu vou integrar em y, a integral de y ao quadrado vai ser y ao cubo sobre 3, e a de y ao quadrado sobre 2, e aí essa é a integral, o resultado da integral.
aplicando de 1 até 2. Quando eu aplico esses valores, o que nós temos? 2 elevado ao cubo, né? Esse 2 vem para cá, 2 elevado ao cubo, sobre 3, 2 ao quadrado sobre 2, 1 ao cubo sobre 3 e 1 ao quadrado sobre 2. Esse termo aqui vai me dar 8 terços, esse termo aqui me dá 1 terço, então 8 terços menos 1 terço, 7 terços. Esse termo aqui me dá 4 meios, esse aqui me dá meio, 4 meios menos meio dá 3 meios. Então, esse resultado fica 7 terços menos 3 meios, que quando eu resolvo dá 5 sextos. Então, esse é o resultado desse primeiro exercício, ok? Os valores da correção da lista vão ser esses aqui. Então, a gente tem as variações vão valer 3 pontos, o cálculo da interseção, que é importante, 1 ponto, o esboço do gráfico, outros 3 pontos, e a resolução da integral, os últimos 3 pontos, valendo 10 pontos esse exercício. Vamos para o próximo. Muito bem. Nesse segundo exercício, a gente precisa esboçar a região de integração e depois escrever uma nova integral dupla com a ordem de integração invertida. Muito bem. Comecemos então com, de novo, as variações. Olhando a variação de y, porque a integral começa com y, a gente tem que o y vai de menos a raiz de 4 menos x² até a raiz de 4 menos x². E a variação de x vai de 0 até 2. Bom, primeira coisa, que região é essa que o y está variando? Vamos dar uma olhadinha nisso. Olhando para essas duas equações, o que a gente observa? Que essa raiz aqui está incomodando a gente, certo? Então, primeira coisa, vamos tirar essa raiz. Como? Elevando os dois lados ao quadrado. Quando a gente faz isso, esse menos que está aqui desaparece, porque ele está ao quadrado. Então, como é que a gente fica? A gente fica com y ao quadrado do lado esquerdo das duas equações e do lado direito 4 menos x² também das duas equações. A gente tem a mesma equação. Que equação é essa? Efetivamente, o que nós temos, né? Essa aqui, a equação é a mesma. O que nós temos efetivamente é x² mais y² igual a 4, ou seja, uma circunferência de raio 2 e centro na origem. Então, efetivamente, o y está variando de um lado ao outro da circunferência. Vamos ver do que eu estou falando. Colocando aqui no plano cartesiano, a gente vai ter a circunferência de raio 2, né? Então ela passa por esses pontos, centrada na origem. Agora, a variação de y está dizendo aqui ó, que é de menos a raiz. O que seria essa parte aqui? Seria o y negativo. Então, é essa parte aqui de baixo, menos a raiz de 4 menos x², até a parte de cima, y igual a raiz de 4 menos x², que é a parte positiva da circunferência. Então, veja, essa é a variação de y dessa circunferência, dessa parte, desse semicírculo, até esse semicírculo. Agora, para a gente esboçar a região, eu preciso incluir agora a variação de x. Ou seja, x está variando de 0, que é esse eixo aqui, né, até x igual a 2. Aqui, x igual a 2, que é esse eixo. Então, a variação de x está aqui dentro. Se a variação de x está aqui dentro e o y está variando dessa circunferência até essa, então significa que a região que a gente está procurando é essa daqui. Muito bem. Agora, o que o exercício pede é para a gente inverter essa, essa ordem de integração. Então, ó, eu vou tirar isso aqui, vou apagar isso aqui e vou tirar todos esses eixos
para a gente entender o que está acontecendo. Vou tirar isso aqui também, isso aqui também. Agora veja, para inverter essa ordem de integração, a gente vai precisar então integrar primeiro em relação a x. Como é que fica isso em relação a x? Ó, a variação de x agora é nesse sentido. E para eu entrar nessa região, eu entro por aqui, por esse eixo, e saio pela circunferência. Agora, quem são esses caras? Veja só. Aqui eu tenho x igual a zero, que é esse eixo aqui, x igual a zero, até essa circunferência. Como é que eu acho essa raiz? Eu vou pegar a equação da circunferência que eu tinha lá e vou isolar o x. Então, eu jogo o y para o outro lado, 4 menos y ao quadrado, extraio a raiz, então eu vou ficar com mais ou menos essa raiz. Só que, quando eu olho para cá, desse lado, o x é positivo. Então, como o x é positivo, entre o mais e o menos, vai ficar só o positivo. Então, o x está variando de zero, que é o eixo y, onde ele entra, até a raiz de 4 menos y ao quadrado. E o y? Qual é a variação de y? Para eu ter essa região toda, eu vou precisar que o y varie de menos 2, que é aqui embaixo, até y igual a 2 aqui em cima. Então, eu preciso que o y varie de menos 2 até 2. Tendo essas variações, a gente então escreve a nova integral. Então, a integral, eu estou integrando o 6x, isso não muda, porque é o meu integrando. Ao invés de integrar em y, eu vou integrar em x. A variação de x é de 0 até raiz de 4 menos y ao quadrado. E depois a variação de y é de menos 2 até 2. Então, esse é o resultado da integral invertida. Para quem está resolvendo a lista de exercícios, os valores que a gente tem que avaliar aqui são esses. As variações iniciais, 2 pontos. Obter a equação da circunferência para mostrar que o que eu estava integrando é uma circunferência, 1 ponto. O esboço da região, 3 pontos. A nova variação da nova integral invertida, 2 pontos. E reescrever a integral, outros 2 pontos. Ok? Vamos para o próximo. Muito bem. Nesse último exercício da primeira lista, o que o exercício pede é para que a gente encontre o volume de um sólido que é limitado superiormente por este cilindro z igual a x quadrado e inferiormente pela região delimitada pela parábola y igual a 2 menos x quadrado e pela reta y igual a x, que estão no plano xy. Bem, para resolver esse problema, a primeira coisa que eu indico a vocês é: vamos começar encontrando quem é essa região do plano, porque é a partir dela que a gente vai poder definir quem é a integral que calcula esse volume. Então, a gente começa aqui com os eixos x, y e vamos olhar para essas duas curvas. Então, primeiro, a parábola. A parábola ela passa pelos pontos menos raiz de 2 e raiz de 2, que são as raízes dessa equação. E aqui em cima, faltou aqui, ó, quando o x é zero, o y é igual a 2. E depois temos a reta y igual a x, que passa na bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Bem, quando a gente olha para esse desenho, o que falta a gente encontrar? Quem são esses pontos aqui, que são as interseções das duas curvas. Então, a gente precisa fazer esse cálculo. Então, aqui está o cálculo da interseção. O que a gente tem? A gente está procurando a interseção das curvas y igual a x e y igual a 2 menos x quadrado.
a gente iguala essas duas curvas. Com isso, a gente tem uma equação de segundo grau. Calcula aqui o delta, calcula aqui o valor de x, a gente vai ter o x igual a 1 e x igual a menos 2. Então, são esses os pontos de interseção, né? As coordenadas x dessas interseções, que é o que a gente precisa por enquanto. Bem, tendo essa região do plano, e a gente sabe que a parte superior do cilindro é justamente a parte superior do sólido é justamente esse cilindro, z igual a x quadrado. Então a gente precisa agora definir qual vai ser a integral dupla que vai calcular esse volume. Então a gente tem aqui, para o cálculo do volume, o que a gente tem aqui, o volume pode ser o quê? A integral de uma função restrita a uma região, né, do plano. A região é essa daqui, que a gente acabou de calcular, e a função é justamente o x², que é o cilindro que está por cima dessa região, né? E é quem vai me dar o volume. Muito bem, com isso, a gente agora vai olhar para as variações. Quando eu olho para essa região, quem seria mais indicado variar primeiro? O y ou o x? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. Então veja, se eu fizer a variação de x primeiro, eu vou observar o seguinte, o x, em alguns momentos, ele entra e sai pela parábola, e em outros momentos, ele entra e sai pela parábola, ele entra pela parábola e sai pela reta. Então, essa não é exatamente a melhor das variações. Então, a gente apaga isso. E aí, o que a gente faz? Olha o seguinte. Se eu olhar a variação de y, o que acontece? O y, em todos os lugares que eu pegar o y, ele sempre vai entrar na região pela reta e sempre vai sair da região pela parábola. Vejam só, eu vou pegar aqui vou, peraí, vou fazer de novo. Vou pegar esse cara aqui e vou andar com ele. Opa, deu errado. Volta. Peraí. Pronto. Agora vai dar certo. Ó, veja só. Não importa onde eu coloque esse cara, ele sempre vai ter esse comportamento. Ele sempre vai entrar pela reta e sair pela parábola. Então, com isso, o que a gente tem? Olha aqui, a variação de x vai ser sempre, desculpa, a variação de y vai ser sempre da reta y igual a x até a parábola 2 menos x². E a variação de x agora? X, a região começa quando o x vale menos 2 e a região termina quando x vale 1. Então, a variação de x vai ser de menos 2 até 1. Com isso, a gente tem a integral do volume. A integral do volume vai ser a integral de x², que é o meu integrando, de x até 2 menos x², que é a variação de y, de menos 2 até 1, que é a variação de x. E agora eu resolvo essa integral. Então, integrando em y, esse x² é constante, x² é constante, porque eu estou integrando em y. Então, aparece o y aqui, variando de x até 2 menos x². Aí, o que nós temos? Esse 2 menos x² eu aplico em y, aparece aqui. E o x eu também aplico em y, e ele aparece aqui. Então, agora a gente tem uma integral apenas em x. Vamos resolver isso aqui, vamos dar uma melhoradinha nesse negócio. O que a gente tem? Aqui dentro eu tenho 2 menos x² menos x. Certo? E aí, só reordenando isso, eu fico com 2 menos x². Mas isso aqui eu vou multiplicar por esse x². Então, eu vou ficar com 2x² menos x ao cubo menos x². E aí, eu vou integrar isso aí agora em x. Integrando em x, eu vou ter 2x ao cubo sobre 3, aqui x² sobre 4, e aqui x² sobre 5. Estão todos aqui. E esses caras vão variar de menos 2 a 1. Fazendo essa variação,
eu tenho esses valores aqui, eu só estou substituindo o 1 e depois o 2. E aí, finalizando essas continhas, ó, eu rearranjei, fiz esses cálculos aqui, essas potências ímpares e pares e tal. E por fim, o resultado final foi 63/20 unidade de volume, que foi o que eu calculei. Ok? Então, esse era o último exercício. Para quem vai fazer a correção desse exercício, esses são os valores da correção. O esboço do gráfico, 2 pontos. As variações de x e y, mais 3 pontos. Montar a integral do volume corretamente, outros 2 pontos. E resolvê-la, os últimos 3 pontos, totalizando 10 para o exercício. É isso. Bons estudos para vocês. Até a próxima.